Boa noite, Marta. Boa noite, meus queridos, minhas queridas. Prima Arlê, primo Miguel, primo Tadeu. Boa noite. Toda a minha galera amada, que estamos aqui criando esse momento, né, esse lugar sagrado, onde a gente compartilha a vida para fazer exatamente o que é o tema da nossa live de hoje e continuidade no domingo, saindo do sofrimento e entrando na resolução. Eis o grande desafio, não é? Eita, Érica, e a roupa maravilhosa para ir à missa? Olha que legal. A Érica hoje a gente estava na felicidade, porque ia voltar à missa, né? A missa lá no bairro dela. Diz que ia pôr roupa até roupa de festa, né? Porque é uma festa de fato, né? Pois é, nós já estamos aí, né, gente, com 5 para 6 meses da pandemia e já começando os primeiros sinais, né, de volta com todo cuidado. Elília, Raquel Isele, todo o meu povo amado. Camila, que legal que você tá aqui, Camila. Ei, Rose! Beleza, Rose. Nil, a tanto de Rose, mais de uma Rose, hein? Gente, o Bernardo... Ué, Bernardo, eu ia acabar de dar seu recado? Você entrou? O Bernardo pediu para avisar que por causa das aulas à noite, ele não podia participar, que ia participar depois, e aí ele, ó, acabou entrando aí, B. O que aconteceu? Tá sem aula hoje? Ô, gente, falar de sofrimento é um negócio assim que se faz muito necessário, né? Porque na verdade a gente está sujeito ao sofrimento, sujeito a dificuldades e ao mesmo tempo é uma coisa um pouco chata, né? Porque a gente fala assim: ah, não, gente, vamos deixar esse assunto para lá. E a gente tem um mecanismo terrível. Sempre quando eu falo a gente, tá, gente? Eu tô falando do ser humano. Eu não estou falando do seu eu. Tá? Oi, Maria, muito bom mesmo estar com vocês. Conseguiu antecipar as aulas? Que legal. Ei, Janice, povo amado. Então, eu estava dizendo aqui que falar do sofrimento é sempre uma coisa muito desafiadora, porque ao mesmo tempo que se faz necessário, porque o sofrimento ele faz parte da nossa vivência humana, não só da humana, né? Mas ele faz parte, ele não é a vida, mas ele faz parte. Ao mesmo tempo que a gente precisa falar dele, ao mesmo tempo nós seres humanos temos uma tentativa de fuga gigante do sofrimento. Gigante. Como é que é isso, né? A tentativa de fuga é tão forte que nós temos assim, nossa, o ser humano desenvolveu muitos mecanismos de fuga, né? Muitos. Excessos de entretenimento, os próprios vícios, eles são mecanismos anestésicos que fazem a gente tirar o foco daquilo que pode estar nos fazendo sofrer, não é? Bom, e a grande questão aqui é a seguinte: a grande questão é a gente nem se deixar ser consumido pelo sofrimento, como se ele fosse uma areia movediça que impede, né, toda a nossa evolução, a nossa realização. A gente não pode nem estar nesse extremo, né? E nem no extremo de fugir, de falar, não vamos falar sobre isso, deixa isso para lá, é melhor silenciar.
né? É claro que tem momentos que de fato é melhor silenciar, mas são momentos. Existe um tempo para falar e um tempo para calar. Obrigada, viu? Eu melhorei sim, amanhã termino o meu isolamento. Eu não tive Covid, viu, gente? Mas eu tive uma baixa de imunidade significativa, onde a médica, minha amiga, doutora Luísa, me orientou a ficar isolada para evitar contaminações. Amanhã vai ser o dia que eu vou dar uma saidinha. Ai, que maravilha! Só lembrando que eu ainda não estou conseguindo montar cenários para vocês. Eu estou aqui na janela do meu quarto. Olha que grade bonita. Casa antiga. Olha que grade sensacional. Mas eu vou, sim, eu vou montar os nossos cenários de live para poder encontrar com vocês. Porque esse encontro aqui, para mim, vocês já sabem que é um encontro amoroso, né? Encontro amoroso a gente se prepara, não é verdade? Então, meu óculos, Adriano, meu óculos eu comprei agora na pandemia, fui no oculista. Esse é um óculos de perto e longe, anti-reflexo, para estar melhor aqui com vocês. Mas o outro, também piquitito, ele é também da mesmo naipe aqui, anti-reflexo, só que eu uso mais o piquitito, né? Aquele mais fininho assim, enfim. E tem uns outros só que é para ler, né? Bom, mas dados os primeiros comentários, nós temos dois encontros para nos incitar, né? Motivar a sair dos estados de sofrimento para estados de resolução. Então eu fiz uma pergunta, eu quero agradecer. Muitas pessoas responderam. Muito obrigada. Fico muito feliz com a participação de vocês. E eu dividi em alguns grupos. Hoje eu vou falar de 4 grupos de sofrimento que mais foram ditos. O sofrimento mais falado nas respostas foi lidar com a depressão e a ansiedade, seja sua ou do outro, tá? O segundo mais falado foi um ponto de muita tensão, que é relacionamento. Seja um relacionamento íntimo, no sentido de pares, né? De parceiros, seja um relacionamento com filhos, seja o próprio relacionamento, né? As pessoas falaram muito da questão da autorrejeição. E então, dentro desse tema relacionamento, a questão de filhos foi muito citada, então vou falar um pouco mais também, dar uma aprofundada sobre filhos. E um outro ponto, um ponto de sofrimento relatado foi a recolocação no mercado de trabalho, a questão da profissão, né? E Carlinha, e Roseli de Viçosa, a questão da profissão. Peraí que o gato tá vindo participar também, tá bem agitadinho. A dona dele, que é a minha sobrinha, acabou de sair, né, com os pais, foi para casa dos pais, e aí ele fica bem agitadinho quando ela sai. Né? Aí, ó, tô de preto, o gato é preto. Outro dia a Di me escreveu que tem medo de gato preto, pavor, mas não tem não, que todos os seres são abençoados por Deus. Tá bom, gente? Gente, vou contar uma coisa pra vocês, antes da gente entrar no tema. Já falei aí que eu fui criada em casa, né, com quintal. Então, eu tenho 3 irmãos homens e a galera punha para quebrar no sentido de ter animalzinho. Então, a gente teve um quintal com tartaruga, com marreco, com pato, com galinha, com cachorro, com viveiro gigante de passarinho, uma coisa maravilhosa. E agora que eu voltei para casa, eu tô numa vontade de ter bicho de novo, que tava enterrada essa vontade, uns 30 anos, né? 25 anos, sei lá. E é bem interessante isso, porque por que eu tô falando disso? Porque às vezes parece que os nossos sonhos estão enterrados, e pode ser que estejam mesmo.
mas eles renascem com uma força muito grande. E a gente precisa estar atento. E talvez, para a gente poder sair do sofrimento que está nos abarcando, talvez seja exatamente adubar os sonhos que a gente tem, que parecem bobos, talvez. Talvez. E alguns sonhos nem dependem de tanto dinheiro assim. Antes também de entrar no tema, eu quero reforçar aquela história que eu conto da senhora que disse que... Ah, lembro do Bilibinho. O Bilibinho era o nosso coelho de estimação. O Bilibinho, gente, um dia eu vou mostrar a foto para vocês verem. Que coelho exuberante. Era um negócio esse Bilibinho. O nome é bem feinho, mas ele era exuberante. Exuberante não só de bonito. Ele tinha uma personalidade muito interessante, esse coelho. Ele se comportava como cão de guarda na nossa casa. E muito afetivo conosco, muito disciplinado. O Bilibinho, gente. Às vezes que ele adoecia, a gente punha ele no banheirinho lá da dispensa, lá da área de serviço. Ele não fazia nem um xixizinho, nem um cocô a noite inteira para não sujar o banheiro. Quando a gente soltava ele no quintal, ele saía fazendo xixi que girava assim, ó, de tanto que ele tinha segurado o xixi a noite inteira. É um fofo. Aprendeu a não fazer xixi em todos os lugares. Uma coisa impressionante, o Bilibinho. Coelho branco. Bom, então é o seguinte. Aquela história... ele acalmou. Agora ele já tá ronronando aqui, ó. A mãezinha dele foi para casa dos pais, que é a minha sobrinha. E aí ele fica um pouquinho abandonado, né? E como agora eu sou ocioso, né? Não dou atenção para ele, ele vem, né? Pois é, ele sempre desistiu aí de sonhar, né? O Nil, né? Porque não vale a pena sonhar, porque nunca realizou. Olha só, então é exatamente isso. A gente tem que ter um equilíbrio, né, entre o que a gente sonha, o que é possível. E eu quero falar aqui, foi até bom você falar isso, começando com aquela história que eu já contei, que é aquela senhora que diz que se ganhasse na Mega Sena ia viajar, que ama viajar, porque queria viajar. E aí passou um tempinho, aí falou comigo: nossa, semana que vem eu tenho uma viagem, que raiva, não quero ir nessa viagem. Eu falei: ué, por que não quer ir na viagem? É com a companhia ruim? Não, eu gosto mais dela, minha irmã. Mas por que você vai gastar muito nessa viagem? Não, ela vai pagar a viagem para mim. Aí eu pude ter condição de colocá-la diante do que ela tinha acabado de me falar. Falei: presta atenção, você acabou de me dizer que se você ganhasse na Mega Sena, você ia viajar muito. Você acabou de me dizer que você não viaja porque você não tem dinheiro. E agora, 15 minutos depois, você me fala que você ganhou uma viagem, mas está com raiva de ir viajar. Aonde que encaixa essas coisas? Tem alguma coisa que não encaixa. Aí eu estou falando exatamente desse nosso interior que está dividido. Nós pensamos que queremos alguma coisa, mas talvez nós não estamos inteiro para aquela coisa. E o nosso processo de mudança é exatamente para nos tornar inteiramente pronto para. E se existe desenvolvimento de idade, se a gente tem etapas que vai de feto a bebê, a criança, adolescente, a jovem, a adulto e a idoso, existe também um desenvolvimento para a gente sair da falta para a plenitude, do sofrimento para a realização, da tristeza para a alegria. Existem passo a passo que a gente precisa estar disposto a fazê-los. Disposto. Essa disposição não passa simplesmente por uma boa vontade. Não é isso. É isso também. Mas essa disposição, ela passa por uma autopermissão. É o tanto que eu quero. É o tanto que eu decido investir nisso. Não estou falando de investimento de dinheiro, que pode ser também.
mas é um investimento de tempo. Todos nós temos tempo. Aí você pode falar assim, não, Raquel, eu não tenho tempo. Você não conhece a minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo. E aí eu vou te dizer assim, tempo nós temos cada vez mais se nós vamos gerir o tempo. Se eu preciso me dedicar a algo, eu levanto alguns minutos mais cedo. Não, mas eu não aguento. Não, mas você pode tentar. Tá? Mas é desenvolvimento. Eu começo agora e vou crescendo no propósito que eu tenho. Então, essa história dessa senhora, ela nos mostra o quanto que nós somos ser divididos. Aí você pode falar assim, mas é ela. Não, somos todos nós. Eu lembro quando eu arrumei meu primeiro emprego, eu tinha 16 anos, eu fui trabalhar numa escola piagetiana, uma proposta construtivista muito interessante de educação. E o que acontece? Uma escola muito arrojada, até hoje e tal. Eu tinha 16 anos, eu fui ser auxiliar de professor, né? Que eu estava fazendo magistério na época. E aí um dia, morrendo de preguiça de ir, né? Eu falei pro meu irmão assim, nó, eu daria tudo para não ir trabalhar hoje. Ele falou, é muito simples, é só você dar o valor do seu dia, deixar descontar e não ir. Eu falei, ué, gente, e não é que ele tem razão? Um dia de desconto no meu salário, problema nenhum. Tinha 16 anos, não sustentava nada. Meu salário era simplesmente para mim. E aí eu pensei, eu falei, é mesmo, posso faltar o trabalho hoje, vai ser só um dia cortado no meu pagamento. Porém, a questão não era só essa. A questão é o quanto que simplesmente você faltar te leva a uma sensação de irresponsabilidade, de que você não está cumprindo com aquilo que você tem que cumprir. Então já começam questões que são muito subjetivas, porque são questões pautadas na nossa socialização, nas nossas regras de vida, absolutamente lícitas. Lícitas. Então, não é uma questão de eu daria tudo para não ir trabalhar hoje. Ok, então dá o seu dia, deixa descontar o seu dia e você fica em casa. Mas existem questões subjetivas. Eles vão achar que eu sou preguiçoso. Eu vou achar que eu sou preguiçosa. Porque naquele dia eu simplesmente não estava afim de trabalhar. Eu tinha 16 anos. Não está a trabalhar não, hoje não, etc. Então, a resposta do meu irmão foi bem legal quando ele me disse isso, porque eu percebi que eu não estava disposta a dar tudo para não ir trabalhar. Eu não estava disposta a sentir culpa, ok? Eu não estava disposta a ficar sobre o olhar possível da minha orientadora de que eu fosse uma preguiçosa. Então, eu estou introduzindo isso aí porque isso aí já vem com as questões que são subjetivas. Às vezes, nós estamos diante de problemas e o outro soluciona para nós uma rapidez, né? Não, se eu fosse você, largava isso aí. Se eu fosse você, não fazia isso. Então, nós temos aquela rapidez de decreto de resolução, não é? Uma coisa impressionante, eu fico pensando como que o ser humano tem essa capacidade. O que acontece? Essas questões que nos impedem objetivamente de resolver uma questão problemática que nos traz sofrimento, elas precisam ser encaradas com profundidade, com seriedade. Eu estou aqui falando para gente responsável. Como é que eu sei disso? Porque eu estou falando com gente que tem esperança de mudança. Senão não estava me escutando. Esse é o objeto do meu compartilhamento. Situações de vida que podem mudar. É isso que eu estou aqui encontrando, falando com vocês. Então, quem está escutando Raquel Araújo é quem está numa perspectiva de mudança. Não importa se tem 3 anos, 2, 5, 10, 20, 80. Não importa se essa pessoa, como o Nil disse aí, já não quer mais sonhar. Não importa se não quer mais sonhar ou se está cheio de sonho. O fato é que está escutando.
E mesmo que esteja tão abafado nesse desejo de mudança, ou impedido ou escravizado, se está escutando, tem uma chaminha aí, ó, pequenininha, fomegando dentro de você sobre a mudança. Uma outra história bem bacana que eu quero trazer para vocês, que às vezes essa mudança, porque aí vem esses mecanismos que eu digo, nós estamos lidando com algo subjetivo. Eu posso não ir trabalhar hoje e ter o meu dia cortado, mas e lidar com a minha sensação de irresponsabilidade? E lidar com o olhar do outro que desconfia de mim? Nossa, você faltou, hein? Pô, mas você é nó cego, hein? Pelo amor de Deus, e etc. Nem sei quem mora fora de BH, de Minas, sabe o que é nó cego. Nó cego é aquela pessoa irresponsável, né? É o Sidney. É porque você colocou Nil, né? Neio. Então, Sidney, é isso aí, meu querido. Olha, ou Sidney, né? Para ler, a gente às vezes lê diferente do que pronuncia. Eu estou falando para pessoas responsáveis que têm algum desejo de mudança. Eu só vou tirar aqui um pouco os comentários e depois eu volto para eu poder pegar a linha aqui de raciocínio, porque eu fico com vontade de ficar respondendo todo mundo, porque para mim é uma interação, né? Nos 10 últimos minutos eu ativo de novo e vocês podem colocar aí algum comentário, tá? Ou pergunta. Como eu estou falando para pessoas responsáveis, a minha obrigação, eu diria, é colocar o máximo de elementos possíveis que façam vocês aprofundarem nas reais possibilidades de mudança. Vamos supor, vamos colocar uma coisa dramática, vamos supor que eu receba hoje um diagnóstico de câncer. Eu estou diante de um problemaço, de um sofrimento gigante. Eu vou ter várias questões a resolver. Objetivas, do tipo, qual é o tratamento que eu vou fazer, se o meu plano de saúde cobre. Como vou ter situações subjetivas. Por que Deus permitiu? Por que deve ser que eu estou culpada, deve ser que eu estou pagando alguma coisa. Essas questões subjetivas, elas vão estar permeando aí, não tem respostas objetivas, porque as perguntas são subjetivas, então eu tenho que encará-las daquela maneira como eu encarei aquele dia, quando meu irmão me falou, quando eu disse, eu daria tudo para não ir trabalhar hoje. Ele disse, simples, dá seu salário, dá seu pagamento do dia, deixa descontar e tá tudo certo, né? Aí eu aprofundei na questão, bom, não é bem isso, né? Não é só uma questão de dinheiro, é uma questão do meu interior. Qual que é a questão que está no meu interior quando eu sou, por exemplo, recebo um diagnóstico de câncer? Gente, é uma questão absolutamente que não dá nem pra gente imaginar, né? Só quem passa mesmo. A gente tem algumas hipóteses, né? Nossa, porque eu, não, aí você pensa no que você não fez, se vai dar tempo e etc. Talvez pense em alguma mágoa que você deixou, alguma culpa. Então, esse é o sofrimento que se impõe. Eu vou ter o caminho objetivo para fazer, mas eu também tenho um caminho subjetivo. É lidar com nossos fantasmas. Então, eu preciso ter alguns princípios básicos para poder estar enfrentando isso. E essa história que eu vou contar, quem é da Renovação Carismática conhece, né, que é esse grupo religioso da Igreja Católica, que são os carismáticos, que oram, né, pelos dons do Espírito e etc. E o Martim Valverde é um músico carismático mexicano, muito conhecido no meio. E um dia, fazendo um retiro com ele deu um exemplo que para mim explicou assim, essa posição de Deus frente ao nosso sofrimento e até a nossa própria posição. E a história é a seguinte, um dos filhos dele era PC, paralisado cerebral. O paralisado cerebral, ele é aquele diagnóstico onde tem algum tipo de lesão no cérebro, por motivos talvez desconhecidos, e em geral, esse tipo de lesão, ele afeta as áreas motoras. Então, tem pouco tempo que se descobriu que o PC, na verdade, ele tem cognição absolutamente normal, ele é capaz de aprender. Mas como ele está muito afetado no motor, que
falar aqui é motor, ó. Ó, isso aqui envolve não sei quantos músculos, tá? Então, às vezes a pessoa não fala porque existe uma lesão na área motora, mas não é que ela não tenha condição de falar no sentido de compreensão da linguagem, entende? Diferença? Então, ele tinha um filho assim, e o filho dele não andava, e começou-se então um tratamento muito sério, fisioterápico, para motivar as perninhas do filho para ele andar. E aí ele disse assim: a fisioterapia era em casa e os exercícios eram tão exigentes e o meu filho fazia tanta força e por alguns momentos ele até chorava que eu tinha que sair de perto, porque a minha vontade era de falar para o fisioterapeuta sumido ali, pegar meu filho do colo e falar com ele: eu ando por você. Essa é a vontade imediata de alguém que quer acabar com o sofrimento. Acontece que você não pode andar pelo outro. Você pode até andar com o outro. Agora eu estou falando andar em todos os sentidos que possa significar. Você pode andar com o outro, mas você não pode andar pelo outro, tá? Aí você pode até se remeter a coisas que você já viu aí na televisão, de pais com filhos tetraplégicos que acabam fazendo esporte pelos filhos e coloca ele na cadeira de roda e leva junto, ok. O pai está fazendo pelo outro, porém, em termos de humor, de disposição, de dizer o sim, até mesmo o filho ali paralisado, ele tem que estar inteiro emocionalmente para estar participando de uma prova atlética junto com o pai dele. Existem vários tipos de acometimento mental que talvez esse filho paralisado, ele não tenha não só uma questão motora, mas um transtorno de humor absurdo que o impede até de conviver com o próprio pai, que vai tentar vai tentar fazer daquele filho um atleta. Então, o Martim, para mim, ele deu um cenário sensacional de que o sofrimento, ele precisa ser encarado não como um decreto final, mas também não como algo que a gente não tem que trabalhar em torno dele. A mágoa é um sofrimento, eu tenho que trabalhar em torno dela. A mudança profissional é um sofrimento, eu tenho que trabalhar em torno dela. Então, é urgente que a gente tenha esse equilíbrio. Nós não podemos nem fugir do sofrimento, mas também não só viver nele, aprisionado por ele. Então, pessoas que falaram de dificuldades de ver os filhos sofrendo. Pense, não veja o seu filho só nesse momento que ele está sofrendo. Pense em momentos de que ele estava são. Aí você vai falar, vou ficar mais triste ainda. Não, é o contrário. Você vai falar assim, se ele já esteve bem, aí você tem aquelas memórias, você puxa, ele tem a força para melhorar. Até dentro de você vai mudando aquela sua vibração de falar assim, não, meu filho tem a força para melhorar. Olha só, ele já superou isso, ele já superou aquilo. Então, até nesse sentido, nós precisamos encarar e não fugir. Não existe essa história que a gente quer passar o sofrimento no lugar do outro. Pode até existir no sentido de querer, mas de fazer não existe não. Tá? E não é bem aquilo, aquelas coisas fatais de que você tem que passar na vida, você vai passar. Não é isso não. Não existe isso. Isso é uma crença. Você vai passar na vida aquilo que se coloca diante de você e você se posiciona frente àquilo. É por isso que nós estamos aqui compartilhando, para que você se posicione de forma adequada, a não ignorar o sofrimento, mas também a não afundar no sofrimento. Eu começo com uma pergunta: o quanto você acredita que esse problema que você passa por ele, seja ele qual for, tem resolução? Eu vou repetir e você pode anotar. O quanto que você acredita que esse problema que você passa por ele tem solução? Ou esses problemas? O quanto você acredita
que esse ou esses problemas, esse sofrimento que você está passando, tem solução. Vamos começar nessa mensuração. Aí você pode estar me escutando e dizendo assim, não, Raquel, mas são tantos sofrimentos, tantos. Então faz uma listinha dos 4 mais. Os 4 maiores sofrimentos que você está passando hoje. O quanto que você acredita que esse primeiro aqui vai solucionar, o quanto que você acredita que esse segundo vai solucionar. Vamos começar por aí. Aí vamos fazer uma escala de 0 a 10 e você vai avaliar. Acima de 5, você está com uma pulsão boa de resolução. Abaixo de 5, você está precisando se motivar para que haja resolução. Então não é essa história que se você está se avaliando aí abaixo de 5, que aí não tem solução mesmo. Não existe isso. Tá? Ah, Raquel, mas e a solução para a morte? A solução para a morte é a elaboração desse conteúdo. Se é a morte do outro, eu vou buscando mecanismos que me ajudem a resolver isso. Eu vou perdoando quem for que está envolvido talvez nessa morte precoce. Eu vou rememorando o quanto essa pessoa está viva dentro de mim, eu busco essa força. Hoje aconteceu uma coisa bem interessante. Eu não tenho uma tristeza profunda da morte do meu pai, não tenho. Porque para mim o meu pai está vivo, vivo eternamente, vivo dentro de mim. Eu sou picar, a internet hoje aqui está péssima, péssima. E aí estava indo até muito bem até o momento. Se picar, vocês tenham paciência comigo. Comigo não, né? Com a internet. E aí, o meu pai faleceu, né? Vocês que me acompanham sabem disso, faleceu em dezembro. Eu não tenho uma tristeza profunda. Só que tem alguns dias que você sente uma saudade maior. E hoje foi um desses dias. Porque eu tô morando nessa casa nova. Eu tava pintando o quadro hoje de manhã. E quadro para pôr na minha parede. E aí eu comecei a pensar. Eu falei, meu pai ia gostar de ver minha casa e tal. A decoração que eu vou fazendo. E comecei a ficar um pouco triste dele não estar aqui. E aí, olha que curioso. Aí conversei com ele dentro de mim, o pai, olha, né? Não tô chamando morto, viu, gente? Mas, né, caso você me escute por intermédio de Jesus, eu quero te falar isso, que eu mudei de casa e tal, e eu quero que você se alegre, né? Que você fique alegre, etc e tal. Bom, passou um tempinho, uma pessoa me mandou um vídeo do meu pai alegre dançando. E aí foi muito curioso, porque o primeiro momento eu me entristeci. Eu pensei assim, gente, mas logo hoje que eu tô sentindo uma falta terrível dele, hoje eu não abriria vídeo nenhum dele para ver. Passou um momento, eu já pensei o contrário. Falei assim, não, mas eu pedi que ele se alegrasse. E ninguém sabe disso, que eu pedi que ele se alegrasse. E a pessoa me manda um vídeo dele dançando e cantando, então é um sinal para mim desta alegria. Então são formas de solução. Então vamos lá, avançando um pouquinho. O quanto você acredita na solução referente a esse sofrimento? Se a crença é pouca, vamos motivar a sua crença. Vamos começar por coisas do tipo: a solução, presta atenção nisso. A solução inicial, pontapé do jogo. Sabe a bola que a pessoa dá o primeiro pontapé? Nunca, presta atenção, nunca será do outro. Sempre será sua. Sempre será sua. Sempre será sua. Porque o outro pode te oferecer soluções. Mas iniciar, startar o processo solucionador vem do seu sim. Já falei também para vocês que a minha vovó foi aqui, percebeu que com 19 anos eu estava com depressão. E o depressivo tem dificuldade de receber ajuda. O depressivo tem dificuldade de acreditar na ajuda, de acreditar na solução, de acreditar na ajuda. O índice de desconfiança de um depressivo fica bem alto. Se você já é uma pessoa desconfiada, quando você está deprimido, você fica mais ainda.
Mas aí ela me ofereceu ajuda e eu quis resistir. E aí ela disse, por mim, receba por mim, porque você me ama. Então ela me pegou na veia, como diz. Quando ela usou esse argumento, eu disse sim. Não, então tá, pela senhora eu aceito. Aí eu aceitei a oração, que de fato me tirou da crise, que nunca mais eu voltei, da crise. Então, o outro pode até te oferecer ajuda, mas você precisa dizer sim. Sim. Sim, mesmo que a solução não seja óbvia. Sim, mesmo que eu não esteja acreditando 100%. Sim, mesmo que eu esteja morrendo de dor neste momento. Dor física, dor emocional, dor espiritual, dor de dúvida, dor de incerteza. Eu digo sim. Isso é autonomia. Sim à mudança. Você precisa se investir de um espírito de decisão. Entender que tudo tem ciclos e são passagens. Visualize o seu grande sofrimento ou o seu pequeno sofrimento como uma ponte que você está atravessando e não teria outro caminho para você passar. Veja essa ponte como solucionadora. Pontes são solucionadoras em geral. Não veja o sofrimento como um castigo, porque não é. Mesmo que você não acredite, anote aí. Eu não estou sendo castigado. Eu não estou sendo castigado. Quanto mais você acredita em castigo, mais você vai parar no meio da ponte esperando vir um decreto final de destruição. Então, não ceda a ideias de castigo. Seja qual sofrimento você estiver passando, ok? Entenda também, eu ainda estou nas generalizações, você vai aplicando na sua questão. Entenda também que aquilo que eu ponho atenção cresce. Se eu ponho atenção no sofrimento, é só sofrimento, tudo é sofrimento, minha vida é sofrimento. Ser mãe é sofrimento, ser esposa é sofrimento, ser marido é sofrimento, ser funcionário de tal lugar é sofrimento. Se eu ponho atenção nisso, isso cresce como força dentro de mim. Não é para viver iludido também, do tipo, nada é sofrimento, mas é para ser real. O que é ser real? Isso está sofrido. Está. Ser funcionário deste lugar está muito sofrido, mas é uma ponte pela qual eu vou passar porque vou encontrar outras soluções. O que vai te motivar a levantar e trabalhar? Eu digo trabalhar não é só para ganhar dinheiro, trabalhar seja no que for, enquanto você estiver sofrendo. O que motiva você a se movimentar enquanto você está sofrendo? Porque quando a gente está sofrendo, existe uma forte tendência da gente querer desistir, dar um fim imediato ao sofrimento, dar um fim sob vias não lícitas. Por isso que as pessoas matam, por isso que as pessoas se matam. Por isso que as pessoas aplicam golpes. Elas estão tentando, de alguma maneira, sair de algum sofrimento. Mas que sofrimento que um golpista teve, Raquel? Talvez foi humilhado na infância por ser pobre ou qualquer coisa parecida. Não, mas esses canalhas que roubam o dinheiro dos outros, eles não tiveram infância sofrida. Aí eu entro no último ponto das generalizações. Preste atenção, porque depois eu vou entrar nos específicos. Nem sempre o que eu tenho, o que eu faço, me tira do sofrimento. Nem sempre o que eu tenho ou faço me tira do sofrimento. Me explico. Você faz tudo pelo seu filho e pela sua filha. Tudo. Você faz coisas por eles que você nunca imaginaria que fizesse.
Você é capaz de enfrentar leões. Mas quando o seu filho começa a sofrer, você acha que você fez pouco. Então você fez e aquilo não te deu alívio. O que nós fazemos perde o poder rapidinho quando não dá o resultado que esperamos. O que nós temos, então, você não tem noção do quanto que não vale nada para o nosso emocional, tá? Não vale nada. Imagine que esse anel seja de ouro, que late o último, sei lá, com 3.000 diamantes, nem cabe 3.000 aqui. Imagine que seja isso. Se eu estou sofrendo, este anel não vale nada para tirar meu sofrimento. Conforme for o nível de sofrimento que eu tô nele, eu ainda tenho raiva. Porque eu falo assim, que droga. Eu tenho dinheiro para comprar um negócio desse, mas eu não me curo da minha depressão. Então, quando você olha assim, fulano desviou 50 milhões, ele teve uma infância boa, coisa nenhuma. Esta pessoa teve uma infância farta de coisas materiais. Mas de bondade, meu amigo, o trem tá longe. Porque se essa pessoa tivesse tido uma infância boa, ele não estava sendo um mau caráter. Boa aqui está relacionado ao ser. Ao ser. A última live eu falei para vocês sobre cuidado. Eu li uma história. A última não, exatamente. Eu falei de cuidado na penúltima. A última eu falei sobre não se limitar. E aí eu li uma história sobre aquele professor que atirou em alguém. E como que a diretora daquela escola lidou com isso. E vocês lembram, e se não lembram, volta lá na live. A forma com que a professora lidou com isso, preservando o senso das crianças, de amor, de serem bons. E que o professor também não tinha perdido sua bondade, mesmo cometendo tamanho erro. O que tira o nosso sofrimento é o dia que a gente acredita no nosso valor, não monetário, não valor de utilidade, mas o valor existencial. Eu sou valorosa enquanto ser humano. Este valor é o que nos tira do sofrimento. O dia que você olhar para o seu filho, que está lá acamado de depressão, que já tentou 3 suicídios, e olhar para ele como um ser que tem valor, e para você também como um ser que tem valor, entendendo que aquele sofrimento é passageiro, que é uma ponte que você vai passar com ele, que ele vai passar. Raquel, mas quem me garante que o sofrimento do meu filho vai passar? E aí eu te faço um contraponto que é o seguinte: você pode até não ter garantias, mas se você tiver segurança de alguns passos para a resolução, você não os faria? Não é? Eu me lembro uma vez que uma pessoa que é ateia me perguntou assim: ô Raquel, como é que vocês aí que oram pela cura tem certeza que é Deus que está curando? Eu falei, não, mas eu não tenho certeza. Ué, mas como é que você não tem certeza? Eu falei, porque eu não tenho, ué. Eu simplesmente oro. E oro a Deus. Então, isso é uma questão de crença. Isso não é uma questão que eu vou provar em laboratório. Não, ele pergunta assim, como que você me garante que é Deus que curou? Eu falei, não garanto não, ué. Eu não tenho que garantir nada. Eu simplesmente tenho que orar. Aí, ele foi e falou assim, uma pessoa muito inteligente, tá, gente? Uma pessoa que eu respeito muito. Não porque ele é inteligente, porque é uma pessoa muito boa, muito expressiva, mas não teve encontro espiritual com Deus, teve nada disso. E fica intrigado, muito intrigado com essa situação da gente que crê. Aí ele falou assim, porque eu fico aqui sem entender, porque de repente vocês vão lá, fazem um esforço de oração e tal, e dá o crédito para Deus. Eu falei, querida, a questão é a seguinte, quando a gente faz um esforço de oração, a gente está se entregando ali, não interessa para quem é o crédito. A gente só quer ver a pessoa boa, o resultado é esse. Não é?
Aí eu falei assim, agora pensa aqui, você tem filha, você ama sua filha gigantescamente. E vamos supor que ela entrasse num tipo de adoecimento e tá lá em coma no hospital, né? Aí vem um sujeito lá que diz que tem não sei quem de tal religião, que quando ora, cura, etc e tal. Eu te faço uma pergunta. Se você estivesse com sua filha em tal situação, você aceitaria a visita dessa pessoa crente, crente de crer? Aqui eu não estou falando de crente de religião. Em função de curar a sua filha? Claro. Eu falei, e nesse momento, importaria se Deus existe ou não? Não importaria. Por quê? Porque ele quer resultado. Ele quer filha curada. E nós também queremos resultados. Então, se a gente fica discutindo quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, pensando na morte da bezerra, eu mereço essa graça ou não mereço? O meu filho fez isso, ele tá pagando alguma coisa? É lá nas 50 vidas atrás que alguém fez, eu acho isso assim, né? Eu falo, cara, como é que você não consegue lidar nem com a vida de hoje? Como é que eu vou carregar o peso de 50 vidas? Enfim, né? Se eu ficar aqui procurando culpados, eu não serei resolutiva. Então vamos aos pontos. Quem está sofrendo com mudança de trabalho? Estou fora do mercado de trabalho. Ou estou dentro do mercado de trabalho, mas não tenho realização nenhuma. Você já entendeu aqui. Você precisa acreditar que você merece. Mas não é merece porque você é bonzinho, não. É merece porque todo mundo merece, inclusive você. Você merece uma nova oportunidade. Ok. E você vai fazer um processo para fazer essa mudança. Você não vai pedir conta da noite para o dia, porque você pode até nem precisar daquele dinheiro. Aquilo, sistemicamente, não vai significar muita coisa você pedir conta. Claro que a maioria das vezes significa, né? Inclusive impacta em aposentadoria, uma série de coisas. Mas porque você mesmo não vai dar conta psiquicamente daquele rompimento que você está fazendo. Nós não damos conta de ficar equilibrado. Preste atenção nessa frase. Vou repetir. Nós não damos conta de ficar equilibrados quando rompemos drasticamente com nada. Nada. Nada que é drástico deixa a gente em estado de equilíbrio imediato. Quando existem rompimentos drásticos, do tipo, alguém morreu, eu fui demitida, o meu filho sumiu, diz que nunca mais volta porque eu não quero viver na minha casa, que eu não sou boa mãe, sou uma controladora. Quando vê essa coisa drástica, a gente precisa de um tempo assim, recompor. Não tem ninguém que ressuscita imediatamente após a morte, a não ser Nossa Senhora. Até Jesus foi no terceiro dia. Presta atenção nisso. Até o Senhor Jesus ressuscitou no terceiro dia. Ele não ficou de pé imediatamente. Ele não ressuscitou quando estava lá na cruz. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Se até o Senhor Jesus, e com permissão divina, Nossa Senhora foi imediata, é a única que a gente sabe, pela doutrina da igreja, que ela morreu e ressuscitou, e aí ela deve ter bônus para isso, como diz minha amiga Érica, e tem que ter mesmo. Mas o próprio Jesus que se encarnou, ressuscitou o terceiro dia, quem somos nós para querer ficar de pé imediatamente após um grande golpe? Porém, nós também não podemos ficar no chão eternamente. Não precisamos. Mudar mercado de trabalho, mudar a situação, faça devagar, aceite, planeje, pense, visualize você num novo lugar. Ah, vou mentalizar. Não é isso que eu tô falando. Você pode mentalizar também, mas não adianta só mentalizar, não. Vou mentalizar que vai chegar aqui 50 milhões na porta da minha casa. Eu tô mais brincando de faz de conta. Eu posso projetar 50 milhões para minha vida,
Vamos supor que eu tenha tempo para isso. Nesse projeto, de repente, acontece lá um negócio que acaba me rendendo mais do que eu imaginava, mas pensa em processo. Quer voltar ao mercado de trabalho? Quer mudar o seu trabalho? Quer mudar os seus ganhos? Pense em processo. Aí você vai me perguntar, como? Comece por acreditar que você pode mudar. Comece a visualizar essa mudança. Comece a entender e repetir para você mesmo: eu estou neste lugar, mas eu não preciso ficar aqui até a minha morte. Não preciso. Se você está deprimido e com ansiedade, como foi o que a maioria das pessoas me falaram, eu vou te dar uma super dica fácil. Fácil para você pesquisar. Vai lá no meu canal do YouTube. Tem vários vídeos que eu falei de ansiedade e depressão. Vá lá, né? Fale não. Escute aquilo anotando. Existem muitos vídeos no meu canal que eu falo de ansiedade e depressão. Volta no canal, bebe na fonte, anota e faz aquilo que eu compartilhei com vocês. Quem está com ansiedade e depressão, mesma coisa eu te falo, precisa acreditar que é um ciclo, é uma ponte que você está atravessando. Eu posso acelerar a travessia dessa ponte? Pode, quando você faz isso, isso e isso. Volta lá no canal. Filhos, problemas com filhos. Limpe o seu coração totalmente de culpas. Como que eu faço isso? Eu me perdoo se eu errei com meu filho. Mas e se eu não sei se eu errei? Olha o se. Se eu errei. Se eu não errei, tudo bem. Eu quero limpar o terreno para tudo ficar bem. Não é ficar bem de ficar bonzinho, não. É ficar bem de ter solução. Mesmo que seu filho esteja preso, ele é um ser humano que poderá recomeçar. Tá? Na relação com os filhos, para a gente resolver, seja problema de relacionamento, cura deles, nós vamos trabalhar fortemente a conversa no inconsciente deles. Ah, mas ele tá lá longe. Mas essa hora eu sei que ele tá dormindo. Eu me conecto e falo, filho, você pode mudar de vida. O inconsciente das pessoas e o nosso é um alvo profundo de mudança. Isso eu posso estar falando lá no canal, mas eu acho que eu falo mais isso no meu curso de cura interior. Por fim, que eu tenho só 2 minutos, em relacionamentos. Eu preciso resgatar o meu sentido de valor, mesmo que tudo esteja dando errado, mesmo que ninguém que eu gostaria que me amasse está amando, mesmo que a minha conta está no vermelho, mesmo que eu acabei de receber um diagnóstico bem dramático, eu não perco o meu valor. Então, você vai escrever infinitamente. Mentira, você vai escrever 10 vezes seguidas com a mão não dominante. Eu sou valoroso, mesmo que esteja sofrendo. Escreva com a mão não dominante 10 vezes, 2 vezes por semana. Pare 2 vezes por semana durante esse próximo mês. Eu sou valoroso, mesmo que eu esteja sofrendo. Você vai ver o poder de cura que isso tem, tá? Resgatou o seu sentido de valor, vai resgatando. Aí você também começa a olhar para esse outro como um ser de valor. Às vezes precisa de limite, esse ser de valor. Às vezes ele está precisando mais da sua atenção. Às vezes ele está precisando mais de um diálogo. Aí tem a comunicação afetiva. Comece a olhar esse outro como digno de amor, não no sentido dele ter que te devolver amor. Eu fiz isso por ele, ele tem que me devolver. Mas como um ser que simplesmente merece o melhor de você. O melhor de você. E eu vou te falar uma coisa. O que de melhor nós podemos fazer por aqueles que amamos é nos curar. Sabe aquela história do avião, da máscara? Que quando, em caso de despressurização da cabine, máscaras cairão. Coloque em você primeiro e depois ajude o outro.
Esta lógica salvífica no corpo, na alma e no espírito. Gente, volta aí. Anota o que você já pode colocar em prática, tá? Tem mais dúvida? Me escreva, porque domingo eu vou falar a parte 2 da resolução. Eu vou falar de outros sofrimentos que não foram aqui citados, tá? Hoje, e vou dar mais dicas desses aqui citados. Volta na live, vou salvar no IGVT, anota aí. E vamos que vamos, domingo 21 horas, a gente aprofunda mais ainda. Não esqueça, ter o senso de valor não é valor monetário, não é valor utilitário, é valor existencial. Eu existo e por isso tenho valor. Eu existo e por isso sou valoroso. Eu sou valoroso mesmo que esteja sofrendo. Quando a gente sente isso, nem as forças do inimigo destroem a gente. Não sou mais valorosa que ninguém, porém também não sou menos. Todos nós temos lugar no mundo, no coração de alguém e no coração de Deus. Queridos e queridas, muito obrigada. Eu vou aqui desativar, nós temos aí, vou ativar, desculpe. Nós temos algum tempinho. Acho que o Instagram já tá me desconectando. Não. Gente, pode escrever se tiver mais dúvidas. Eu vou salvar o vídeo e você escreve lá nos comentários, tá? Você pode também escrever no direct. Muito de nada, gente, muito de nada. É literalmente de nada. Eu faço de coração para vocês. Muito boa sua pergunta. Como libertar de pensamentos intrusivos? Vou explicar lá, tá? Vou explicar lá onde? No domingo, 21 horas. Aqui. Viu? Escreve lá no direct. Fala dos pensamentos intrusivos. É isso aí, gente. Muito bom estar com vocês. A live da irmã Zélia, eu tô esperando ela marcar, tá? Ela já me chamou 2 vezes e disse: vamos marcar, vamos marcar, vamos marcar. E aí, na hora de marcar, ela não consegue achar um horário, mas vai sair a live com a irmã Zélia. Tá bom, gente? Ó, ó o cheiro meu aí, que delícia. Muito obrigada aí, as pessoas de empresas que estão me acompanhando. Carla Amendoeira, Capelinha Produtos Religiosos, tem uma escola também me acompanhando. Realize Alianças, ó que legal. Até domingo, 21 horas. Volta aí, anota as coisas. Se tiver mais dúvida, claro que tem que ter, porque né, eu falei aqui coisas bem generalizadas. Fica à vontade de escrever, viu, gente? Até domingo, 21 horas. Bom fim de semana. Tchau, tchau.